Boa tarde, meninos, né? Vamos iniciar nossa aula hoje, nossa aula de história, né? Vamos dar continuidade, né, na nossa aula. Hoje nós iremos falar um pouco dos gregos e romanos, né? Titãs e deuses, né? Quem foram os gregos e os romanos? Quem eram os titãs? Quem eram os deuses, né? Na antiguidade, na Grécia antiga, né, aquela sociedade, ela ocorreu há cerca de 2.700 anos em cidades em torno dos mares, dos mares Mediterrâneo e Negro. Então, essas cidades, elas estavam localizadas nesse perímetro, né? E lá, segundo a mitologia grega, né, segundo a mitologia grega, no início do mundo, segundo eles, no início do mundo havia apenas o caos, né? Segundo eles, havia o caos, né? Existia um grande vazio, uma escuridão, né? Então, pelo entendimento desses gregos e romanos, né, não havia sequer nada na Terra, né? Então, o que foi que surgiram naquele momento, naquela época, de 2.700 anos atrás? Surgiram Gaia. Quem era Gaia? Ela representava a Terra. E Urano era o céu, né? Então, a Gaia era a Terra e o Urano era o céu. Então, o casamento entre os dois gerou os titãs. Aí a origem, segundo os estudos, se deu origem aos titãs, que eram o quê? Eram seres de forças tamanha, gigantesca, né? Eram deuses que possuíam forças que não dava para medir a força que eles tinham, né? Pois justamente o casamento da Gaia, que era a Terra, e Urano, o céu, que originou, né, os titãs, que eram deuses, né, gigantescos. Os mais importantes dos titãs, né, era quem? Era Cronos, né? Quem era Cronos? Era o senhor do tempo, né? O senhor do tempo já está dizendo que ele mandava no tempo, né? O tempo, segundo os estudos, o tempo andava, tudo que acontecia com relação ao tempo, os acontecimentos, acontecia porque Cronos ordenava, né? Ele, ele se casou, Cronos, ele se casou com Reia, e juntos eles deram origem a todos os outros deuses consequentemente, né? Tinha um deus chamado Zeus. Zeus, ele era o líder de todos os deuses, né? O que foi que ele teria feito? Teria se rebelado contra os titãs, né? Ele se rebelou, Zeus se rebelou contra os titãs, né? E seu pai, eles foram destituídos do poder, né? O mundo era controlado pelos titãs. Os gregos, o que eles acreditavam? Os gregos, eles acreditavam que a partir dessa transformação havia tido início a era dos deuses que habitavam no Olimpo, né? Olimpo era um lugar onde ficavam todos os deuses, né? Onde era que ficava o Olimpo, onde se reunia todos os deuses? Ficava no céu, né? Os titãs, eles prometeram e foram carregados pelos deuses de criar. Olha, foi que os titãs eles ficaram carregados. Eles foram carregados pelos deuses de criar os seres humanos que habitariam a terra, né? Então eles ficaram encarregados disso, né? Com barro, eles criariam os seres humanos e outros animais, né? Quer dizer, qual era o elemento que eles iam
fazer para criar os outros seres humanos e os animais na Terra? Eles iam usar o barro. Vamos, segundo os estudiosos, né? Os deuses gregos eram parecidos com os seres humanos, né? Eles só tinham uma pequena diferença, que eles eram imortal. O que é um ser imortal? Que ele não morre, ele continua, né, vivo, segundo os estudos, né? Cada um deles deu à humanidade determinados poderes e conhecimento. Por exemplo, Atena, a deusa da sabedoria. Então, como eles criaram, né, seres humanos, uma das tais foi Atena, a deusa da sabedoria. Teria dado aos seres humanos a habilidade do raciocínio, entendeu? Então, todos os outros seres humanos, eles iam herdar ou ter semelhança com algum deus grego. Atena, ela é a deusa da sabedoria. Então, os seres humanos iriam ter a habilidade de raciocinar, né? Pensar nas coisas. Posteriormente, os romanos se apropriaram da mitologia grega, com nomes dos deuses e dos titãs gregos. Foram alterados. Cronos, por exemplo, passou a ser chamado de Saturno. Lembra que Cronos, ele foi tirado o nome dele Cronos, né, e passou a ser chamado Saturno. E Atena, né, que era a deusa da sabedoria, ela passou a ser conhecida como Minerva, né? Passou a ser conhecida como a Minerva, né? Então, segundo os estudos, né, eles têm muito essa crença dos deuses, né, sobre esses deuses criados, né, que todos esses deuses, né, eles ficavam no Monte Olimpo, né, que era a morada no céu, né? Então, cada deus criado, ele foi criado com um objetivo, né? Por exemplo, a Atena, a deusa da sabedoria, o Cronos, né? Que era um deus muito poderoso, né? Então, muitas dessas habilidades, né, segundo a história, os estudos históricos, eles mostram que os seres humanos se assemelhavam muito com algumas qualidades desses deuses gregos, romanos, deuses antigos, né? Aqui a gente ouve falar até de histórias sobre deuses, né? De feitos dos